aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais um Conexão Anestesia. E hoje para falar de um tema que é super interessante dentro do ambiente da saúde, do ambiente hospitalar, que é a parte toda de interoperabilidade. Aquilo que a gente fala muito, né, dessa palavrinha aqui, e às vezes até nos assusta um pouco, né? Mas enfim, né, é um tema bastante polêmico e que se discute muito na atualidade. Para que a gente possa fazer essa conversa e ver alguns pontos de vista com relação a essa temática, a gente trouxe aqui duas personalidades, aqui, duas pessoas que têm uma vivência muito forte dentro do ambiente hospitalar, dos sistemas, né, ligados com essa área. O primeiro convidado nosso aqui é o Guilherme Barros, que é sócio-diretor da Sisqualis. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem? Tranquilo? Bem, já. Tranquilo. Maravilha! E temos aqui conosco também o Cleiton Simão, que é CEO da Salos Technology, uma empresa já tradicional no nosso mercado que oferece soluções de gestão para a área da saúde. Tudo bem, Cleiton? Oi, Jean, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Maravilha, cara, muito bom receber vocês aqui nesse bate-papo descontraído nosso aqui, e hoje a gente falando um pouquinho de um tema tão importante que é essa questão de conectividade, né, interoperabilidade entre os sistemas. E aí eu vou abrir a conversa aqui com vocês, já fazendo um questionamento aqui que eu acho que é bem significativo, e faço esse questionamento para vocês, né? Por que esse tema ele continua sendo um desafio tão grande ainda dentro das instituições aqui no Brasil? Qual é a opinião de vocês com relação a isso, gente? Quem prefere... Posso começar aqui. Vai lá, Guilherme. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, a interoperabilidade ela tem vários níveis, né? Mas os três principais é a interoperabilidade técnica, a interoperabilidade humana ou política, não partidária, né? E a interoperabilidade semântica. Para resumir, não tornar tão grande a resposta. Destes três, a interoperabilidade técnica não é um assunto novo e já em teoria foi resolvido. Existem padrões internacionais para troca de informações em saúde, como o HL7, o FHIR, e também dá para fazer as trocas com padrões, com outros padrões, né, para aqueles casos em que a instituição não utilize o HL7 ou o FHIR. Então, a interoperabilidade técnica, a gente entende que isso está resolvido do ponto de vista de tecnologia. Do ponto de vista... A gente pode considerar já um padrão de mercado definido ou muito bem encaminhado no mercado? Qual é a tua visão com relação a isso? Existe um padrão que é mais utilizado no exterior do que no Brasil. Aqui no Brasil tem muitas iniciativas utilizando HL7 e FHIR, mas ainda a predominância do mercado é que cada software use o seu próprio padrão. Depois, eu diria assim... Para fazer a interoperabilidade semântica, a gente ainda está um pouco mais distante, que seria a questão da gente ter que uma informação chegasse no outro sistema com o mesmo sentido, né? Com a mesma significância, vamos dizer assim. E por último, e não menos importante, é a interoperabilidade política ou humana, né? Que é a mais difícil de fazer, que é justamente colocar na mesma mesa pessoas com interesses diferentes. Então, se a gente pega, talvez um município não tenha o mesmo interesse do que um hospital filantrópico, talvez um hospital filantrópico não tenha o mesmo interesse que um hospital que atende muito mais ao sistema de saúde suplementar, e certamente todos esses atores têm um interesse diferente das operadoras, né? E aí tem os pacientes também, tem a indústria farmacêutica, tem a indústria fornecedora da indústria. Então, colocar esses atores para conversar e praticar a interoperabilidade técnica que já foi resolvida, eu entendo que é o ponto mais difícil, respondendo diretamente a tua pergunta. Perfeito. E tu, Cleiton, acha que continua sendo um desafio grande aí dentro das instituições? Como é que tu vê isso? Então, como foi dito aqui pelo Guilherme, a questão da dificuldade para a adoção da interoperabilidade não está mais em questões técnicas. Os padrões estão aí para serem adotados. Estabelecidos, né? O que hoje eu vejo que nos impede de enxergarmos uma realidade de um universo da saúde interoperável? Questões relacionadas ao ambiente de negócios. O mundo da saúde hoje, ele se baseia em modelos de remuneração que não privilegiam a qualidade da informação, que só pode existir quando houver qualidade no dado.
dados pouco qualificados estimulam a falta de transparência. E a falta de transparência hoje é um dos motores do atual modelo de remuneração. Quando a gente fala de saúde suplementar, a gente observa uma realidade no mercado em que o modelo de remuneração baseia-se no que a gente chama de fee for service, que é um modelo baseado nos custos do tratamento. Este modelo é um modelo extremamente perverso que gera um clima de desconfiança geral entre os diversos players da cadeia produtiva do mercado. E a transparência de dados, ela viria a expor de uma maneira muito prejudicial a determinados players práticas não adequadas de cuidado que visam, sobretudo, ganho financeiro. Existem outros modelos de remuneração orientados ao melhor desfecho clínico. Esses modelos têm como premissa exatamente o contrário do que a gente está falando aqui, a qualidade da informação. Perfeito. No momento em que eu consigo remunerar um prestador pelo melhor desfecho clínico, eu estou incentivando a interoperabilidade. Esse dado tem que trafegar pelo sistema para que se possa identificar o melhor desfecho clínico. Quando o ambiente de negócios da saúde migrar para este modelo de remuneração, a interoperabilidade passará a ser um pré-requisito para que o sistema se mantenha de pé. Então eu acho que hoje a questão está muito mais relacionada ao ambiente de negócios do que a questão técnica, que já foi vencida há muito tempo. Então o jogo está com os players, né, na realidade, né, com quem fornece solução, né? Vocês acham que esse mercado vai conseguir se adequar em quanto tempo vocês acham que isso vai conseguir se estabelecer na visão de vocês? Eu acho que primeiro, sim, eu concordo 100%. As nossas respostas, sem a gente falar antes, foram respostas complementares, né? Claro. Conectadas e convergentes, assim, totalmente. Concordo 100% com o que tu falou em relação à questão do negócio. Eu entendo que um dos grandes pontos a ser discutido é que, na verdade, o nosso mercado, se a gente parar para pensar racionalmente, ele já sucumbiu do jeito que está hoje com esse fee for service. A questão é que ele está sobrevivendo ainda, né? Mas ele já está desintegrado, esse modelo ele não funciona mais. E aí o que agora que a gente tem que ver é em quanto tempo as coisas vão começar a mudar de direção e a gente começar a pautar todo o nosso investimento, né, dos hospitais, das operadoras, do próprio governo, todo o investimento em prol dos novos modelos de avaliação e, consequentemente, modelos de remuneração baseado no desfecho clínico. Então, essa jornada é como um transatlântico, né? Ele já sabe que tem que ir para o norte, ele está indo para o sul, sabe que tem que ir para o norte. Só que até ele fazer essa virada, né, mas a constatação ela já aconteceu. E a própria ruptura do modelo pós-pandemia é um grande indicativo disso. Que normalmente os hospitais estavam com problema, as operadoras estavam com problema. Agora as operadoras tiveram problemas históricos, né, de prejuízo, mais de 20 bilhões de prejuízo nos últimos 3 anos aí, e depois os hospitais também sofreram a consequência porque a fonte pagadora não está bem financeiramente, tirando uma ou outra, mas na média as fontes pagadoras estão com problemas financeiros. Isso repassa para os hospitais. Então, como é que fica um modelo em que a gente tem as fontes pagadoras e os prestadores com problema de recurso financeiro? Então eu entendo que é o ponto que vai ser um divisor de águas para que essa situação seja mudada de forma mais radical, né? Jean, eu estou no mercado de tecnologia para a área de saúde há 25 anos. Embora trabalhe com tecnologia há mais tempo do que isso, no universo da saúde eu entrei em 1999 e desde então eu venho ouvindo que a situação está insustentável. Então, assim, há 25 anos eu escuto que a situação está insustentável. Então, o que está faltando para a gente dar o primeiro passo efetivamente, né?
chegar no ponto de estrangulamento total. A história mostra para a gente que as coisas não mudam na base do amor. As coisas mudam pela dor mesmo. Né? O Brasil desenvolveu uma tecnologia e se tornou referência mundial em interoperabilidade no segmento financeiro. Perfeito, perfeito. Isso aconteceu... Aí o Pix, né? Isso aconteceu na década de 80 por conta de uma inflação de 3% ao dia. Então, estamos no universo da saúde sendo abençoados com a falta de dinheiro, que está gerando um colapso no sistema. Na saúde, conseguiu-se a façanha de fazer com que todo mundo perca. Existem modelos transacionais, né, no macroambiente de negócios, onde você tem um ganhando e alguns perdendo. Na saúde a gente conseguiu ir além disso. Está todo mundo perdendo. A operadora, a fonte pagadora, o financiador do sistema está perdendo. O prestador de serviço, seja hospital, clínica ou laboratório, está perdendo. O profissional de saúde, o médico, está perdendo. E no centro de tudo isso, quem mais está perdendo somos todos nós, que são os pacientes. Claro, perfeito. Essa situação está chegando num ponto realmente limítrofe e eu acho que é ela que vai causar essa iniciativa coletiva de uma migração de modelo que, como eu disse anteriormente, tornará o tema interoperabilidade um pré-requisito para que aconteça. No momento em que o mercado decidir que dados qualificados são essenciais para um bom desfecho clínico e que os players serão remunerados de acordo com a qualidade do desfecho clínico, a interoperabilidade se tornará algo mandatório e não mais uma cruzada de alguns idealistas e defensores do tema. E eu acho que esse momento está muito próximo, quando a gente vê as notícias na imprensa, e acompanhando os resultados financeiros dos players, a gente chega à conclusão de que talvez o ano que vem, e na verdade isso já vem se acelerando. Os modelos, novos modelos de remuneração estão ganhando espaço no mercado. E eu acho que isso, fatalmente, nos próximos anos, se tornará uma realidade por absoluta falta de opção. Entendi, perfeito. Um ponto assim que, escutando vocês, um ponto que eu acho bem... me parece que a gente tem solução tecnológica, né, estabelecido, a gente já conseguiu, por mais que quando você... Tá num mercado assim, vamos lá, que nem a gente pensar lá no advento da internet, quando a gente falava lá atrás, cada um falava um protocolo, cada um falava de uma maneira, até que foi se estabelecendo o mercado, a gente conseguiu chegar num protocolo padrão e hoje a gente tem essa comunicação que nos leva para aquele efeito de achatamento, né? Do mundo, né? Do mundo plano, assim, porque hoje a gente está altamente conectado, né? Todos os países, todas as frentes não tem mais as fronteiras geográficas que a gente tem. Então, vai se estabelecendo. Parece, né? Escutando muito vocês, que a gente já encontrou soluções de conectividade. E escutando vocês também, eu percebo que parece que nós temos efetivamente um problema processual, né? Processo, né? Mas eu quero linkar aqui com relação à maturidade tecnológica dos hospitais. Vocês acham que, ou seja, nós falamos aqui de protocolos, né? Nós falamos aqui de padrão estabelecido no mercado, nós falamos de processos, mas os hospitais, eles estão com maturidade tecnológica para ter efetivamente essa conectividade, digamos que a gente consiga chegar a um consenso, né, na parte processual. Os hospitais estão preparados tecnologicamente para fazer isso ou não? Como é que é a visão de vocês com relação a isso? Não estão. Existem estudos publicados bem recentemente que dão conta de um processo de avanço na adoção de soluções digitais. No entanto, os números que a gente observa desses estudos, embora eles apontem uma evolução, eles trazem alguns detalhes que podem passar despercebidos por quem não atua e não compreende profundamente o segmento. Então, só para dar um exemplo,
Publicações recentes dizem que 95% das instituições hospitalares do Brasil, que já passam de 7 mil, 95% delas adotam soluções informatizadas. Que 75% dessas instituições utilizam recursos de nuvem. Mas a pergunta que fica é: 95% adotam soluções informatizadas. Do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de um sistema de gestão que oriente o fluxo de um processo de cuidado de um paciente dentro de uma instituição e, portanto, registre adequadamente todos os dados referentes a esse cuidado? Obviamente não. Você pode chamar o que você quiser de solução informatizada. Você pode ter um computadorzinho na sala do diretor administrativo desse hospital, onde por meio de uma planilha eletrônica ele controla alguns números lá. E aí ele responde uma pesquisa dizendo que sim, ele tem uma solução informatizada no hospital dele. Idem para a nuvem. 75% utilizam nuvem, mas é o seu e-mail que está na nuvem. É um drivezinho lá de cópia de segurança que você utiliza. E como a gente sofreu antes da nuvem, né? Porque a gente era muito dependente de infraestrutura, de hardware, né? Então, mas veja, a nuvem solucionou um monte de problemas. A nuvem veio para impulsionar a gestão por meio de uma arquitetura tecnológica que facilita enormemente a vida das pessoas. Perfeito. Por questões relacionadas à conectividade e por questões relacionadas a custo. No entanto, qualquer coisa pode ser esse 75% de utilização de nuvem, desde um e-mail, de uma cópia de segurança ou até uma arquitetura multibase para grandes redes de hospitais e tal. Para a gente entender como essas informações nos levam a um otimismo equivocado, ao mesmo tempo em que se diz que 95% das instituições utilizam em alguma medida soluções informatizadas, um recente estudo de uma consultoria em saúde digital aponta que 46% das instituições fazem uso de algum tipo de registro eletrônico de dados. É metade do primeiro número. E ainda assim, registro eletrônico de dados dentro de um contexto completamente nebuloso. Ou seja, eu estou anotando aquilo numa planilha, num editor de texto, ao invés de escrever, ou eu efetivamente utilizo um prontuário eletrônico. Então veja, se a gente não tem um processo digital dentro de uma instituição, como teremos dados para interoperar? Então, a gente tem que dar um passo atrás. Ao falar de interoperabilidade, eu tenho que perguntar onde está o dado primeiro. Essa conversa, analogamente, está muito presente hoje nas discussões sobre inteligência artificial. Em que se baseia o machine learning? Em dados, em inputs. Os dados estão qualificados para serem utilizados por soluções de IA. Então, tudo começa na questão da gestão. Enquanto não houver a consciência de que eu preciso orientar o fluxo por meio de uma solução digital, eu nunca teria o dado. Se eu não tiver o dado, eu não interopero. Se eu não interoperar, eu não mudo o modelo de remuneração, portanto, não viabilizo o equilíbrio econômico-financeiro do ecossistema todo. Perfeito. Perfeito. E aí tu falaste também uma coisa, Cleito, que é assim, a gente fala muito, é aquela coisa disruptiva. A gente fala muito de coisa disruptiva dentro do hospital, estamos falando de machine learning, estamos falando de inteligência artificial, e aí tu citou uma coisa que é planilha, que é uma coisa que a gente convive com isso diariamente, né? Acaba convivendo, acaba sendo uma realidade, esse distanciamento dentro da própria instituição de uma tecnologia, às vezes dentro de um setor, de uma tecnologia de ponta num lado e lá no papel, praticamente, na outra. A planilha, ela representa uma armadilha que pouca gente percebe, né? Porque, embora ela possa resolver questões imediatas, demandas de curto prazo da gestão, ela leva a instituição para uma das maiores vulnerabilidades a que ela pode estar exposta, que é a ausência de um processo de gestão do conhecimento.
quando eu estou usando planilha, eu estou mantendo o conhecimento na cabeça das pessoas. O conhecimento que é propriedade da instituição, Perfeito. ele não se torna posse da instituição, porque ele fica restrito ao operador daquela planilha. Então, eu acho que pouca gente percebe a importância de digitalizar os seus processos. A gente não está falando de algo que vai apenas garantir um presente melhor. A gente está falando da sustentabilidade da organização. Porque o conhecimento só vem com uma massa de dados organizada, gerada por um longo período de tempo. É aquela escadinha que a gente conhece, né? Dado, informação, que leva ao conhecimento, que leva à inteligência, que nada mais é do que o melhor uso possível do conhecimento. E como é que eu transformo isso em valor, né? Como é que eu faço essa escadinha acontecer se o primeiro degrau dela, que é o dado, eu ainda não estou conseguindo gerar? Perfeito. Eu vi que são mais ou menos 2.000 hospitais, é um dado até, mas que acho que faz sentido com o que o Cleiton falou, porque o pessoal diz que tem algum sistema de informação, mas a gente não sabe o que é, né? Mas eu vi um dado que 2.000 hospitais ainda não tem um sistema que ligue um setor com o outro, pelo menos. Então, assim, o cara realmente ele pode ter lá um sistema eletrônico, mas daqui a pouco ele está usando um formulário do Google lá para cadastrar paciente. E aí depois, para ligar isso com o faturamento do SUS, ele tem que imprimir ou consultar na tela e redigitar tudo. Então, acho que claro que isso também passa por uma questão de desigualdade, né? O nosso país ele é muito grande e muito desigual. A mesma coisa que ele tem de tamanho, está lá entre os 6, 7 maiores países do mundo em termos de território e de densidade também, mas ele tem uma desigualdade muito grande. Então, quando eu falo de um hospital de Porto Alegre, uma Santa Casa, um Moinhos de Vento, um Mãe de Deus, enfim, qualquer outro hospital, eu falo de um perfil de hospital. Quando eu vou em São Paulo, lá, né, Cleiton, falo do 9 de Julho ou de qualquer outro hospital grande lá, Santa Catarina, enfim, Sírio-Libanês, Einstein, estou falando de um perfil de hospital que é classe AAA, assim, na questão de gestão, de investimento, capacidade de investimento. Agora, quando eu falo, enfim, num hospital aqui no Rio Grande do Sul, daqui a pouco lá no município de São Luís Gonzaga, falo de um outro hospital, ele tem uma capacidade de investimento muito menor, tem uma capacidade até de capacitação, embora hoje exista muita capacitação online, mas a própria vivência, né, do negócio acaba limitando esses municípios que estão mais longe, tanto na questão de infraestrutura. Agora nós estamos vendo a internet via satélite, mas isso tem uma série de poréns, né? Não é assim tão simples, não é plug and play. Então acho que isso também acaba dificultando, colocando um outro tempero aqui na conversa, né? Acho que isso dificulta também a questão da aquisição de conhecimento e crescimento dessas instituições que estão mais longínquas dos grandes centros, né? E o outro ponto que eu vejo em contrapartida é que tem muito empreendedorismo no Brasil. Então, um empreendedor, como a gente é empreendedor nato, alguém vai pegar como é que se diz, essa falta de eficiência que está em cima da mesa e alguém vai aproveitar isso, alguém vai sair na frente. Eu não sei se vai ser a Redditor, se vai ser a Apivida, se vai ser um hospital com um conjunto de operadoras, se vai ser essa nova operadora com um hospital que estão formando lá em São Paulo, né, com a Bradesco. Eu não sei quem vai fazer esse movimento, mas alguém vai liderar isso e vai sair na frente. E quem tiver preparado, quem tiver instrumentalizado, obviamente que passa pela questão da qualidade do dado, que aliás esse é um spoiler aqui eu entendo que tá muita gente falando de inteligência artificial, como o Cleiton falou, só que falta um passo atrás, que é a questão da qualidade do dado. Então, se alguém quiser pensar num empreendimento, é a questão da qualificação dos dados, né? Isso eu entendo que é base para que a inteligência artificial possa e os modelos de machine learning possam crescer. Então, essas são pilares assim que eu vejo que são ingredientes que podem melhorar essa questão do acesso e da transformação digital, que a gente fala muito, né? Mas isso acaba, infelizmente, se restringindo aos grandes centros.
Perfeito, perfeito. Ótimas colocações de vocês com relação a essa questão de interoperabilidade e essa diferença que a gente tem entre hospitais dentro do nosso próprio país. Como tu colocaste bem, Guilherme, a gente tem vários países aqui dentro, na realidade, né? E a gente vê como é regionalizado, né? Muitas questões assim com relação a isso. Mas aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês, assim. Qual é o impacto a gente vê, né? Mas como lidar, por exemplo, a importância de tu, enquanto instituição hospitalar, escolher uma solução que realmente... Cuidado deve ter na hora de escolher uma solução para que ela esteja... Que tu saiba que tu escolhe alguém que de fato está aberto à interoperabilidade, à conectividade, né? Porque a gente sabe que dentro dos hospitais, tu não consegue atender todo, né, esse ciclo com apenas uma solução. Tu precisa de um grande ecossistema, de um grande framework, né? Compor. Então, às vezes, tu tem um motor grande, pesado dentro de um hospital, tu tem outras soluções periféricas que compõem, dão uma solução num todo, mas que cuidados eu, enquanto instituição hospitalar, tenho que ter na hora de escolher uma solução que está aberta? Como pensar isso? Eu faço essa pergunta inicialmente para ti, Cleito. Como é que tu vê isso? Eu acho que o mercado brasileiro está amadurecendo bastante nessa direção. Criou-se uma característica peculiar no mercado brasileiro há alguns anos de soluções assim bastante monolíticas que pretendiam oferecer integralmente todo o suporte a uma instituição. Isso foi na contramão do que acontece em outros países, que por sinal são países onde a adoção de padrões de interoperabilidade já está mais avançado. Eu tenho o hábito de ir quase que anualmente a uma feira que ocorre nos Estados Unidos de uma entidade chamada HIMSS, que é a Healthcare Information Management System Society. É uma entidade que tem sede nos Estados Unidos, mas está presente em mais de 40 países aí pelo mundo, que procura fomentar o uso de tecnologia especificamente para a área de saúde. E uma vez por ano acontece um evento, e quando eu vou a esse evento eu sempre observo que os players internacionais são muito nichados. Então você visita ali uma solução que cuida da gestão do pronto atendimento, outra que cuida do centro cirúrgico, outra que cuida inclusive com uma visão mais verticalizada por especialidade, oncologia, ortopedia, cardiologia, ou então setorial, né, UTI, laboratório, imagens médicas digitais e tal, são soluções muito nichadas onde não há praticamente mais uma preocupação com a questão da interoperabilidade, porque todas elas utilizam o mesmo padrão. Então é basicamente você espetar num grande hub que é o EMR, o Electronic Medical Record, o sistema de gestão. O Brasil, talvez até por questões de restrição orçamentária, foi por um caminho diferente, de investir em soluções que pretendiam sozinhas prover a informatização dos processos. Naturalmente, com o aumento da complexidade das operações hospitalares, isso acabou caindo por terra e hoje todo mundo sabe que não existe uma única solução no mercado que consiga responder a 100% das necessidades de uma instituição hospitalar no que se refere à digitalização de processos. Então, nesse momento, as empresas que provêm esse tipo de solução, elas se veem praticamente obrigadas a permitir a adoção de interoperabilidade para que o fluxo informatizado do cuidado não tenha buracos, não tenha quebras. Então eu vou atender de 50 etapas possíveis em um processo de cuidado, eu vou atender a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, mas a sexta não. A sétima também, a oitava eu já consigo atender. O que eu faço com esses buracos se eu não permito que alguma solução especialista entre interoperando para garantir a continuidade desse cuidado? Hoje eu entendo como uma necessidade assim imperiosa que as empresas que fornecem prontuário eletrônico permitam a interoperabilidade, até para beneficiar o sistema como um todo, porque é só a partir desta providência em que você terá o dado eletrônico integral para poder beneficiar o sistema como um todo e favorecer os melhores modelos de remuneração, como a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Perfeito, perfeito.
O que eu vejo assim, tem um crescimento do mercado, né, uma percepção do mercado de que da importância do dado, tá? Então, por exemplo, o caso das empresas de monitores cardíacos multiparamétricos, né, eles lá atrás, né, a gente vai lembrar que eles faziam lá um contrato com 20, 30 páginas, com umas letrinhas bem pequenininhas lá, tipo fonte 8, 7, dizendo lá, você deseja ter acesso aos dados gerados no monitor. Ninguém se preocupava com aquilo. Caso, se você não tem a opção aqui, você tem que pagar 30 mil dólares aqui para ter acesso a para liberar essa função. Ou seja, o monitor capturava os dados na central, mas não liberava os dados sem aquele pagamento. Então, isso eu notei que de uns anos para cá... Não era um esforço para construir algo, né? O pessoal não... só para liberar. Liberar, né? O pessoal começou a... Não, peraí, deixa eu entender aqui, tá, mas e os dados, como é que eu pego? Porque eu quero trazer esses dados para dentro do prontuário. Então, o pessoal começou a ficar, né, já olhando para esse assunto, começou a entrar na consciência de quem estava negociando esses monitores. Então, isso... E dessa mesma forma, eu estou vendo que seja os gerentes de TI, até o pessoal de compras, tem começado a ampliar a visão na hora da contratação do sistema de gestão. Tem começado a fazer perguntas que usualmente não faziam, né? Que era a questão dos dados. Como é que eu acesso? Se eu precisar colocar uma outra plataforma aqui para conectar, como é que fica? Como é que eu consigo resolver isso, né? Isso começa a ser importante, porque uma empresa lá, qualquer empresa, né, de sistemas de gestão hoje tem aí aproximadamente 30, 40 módulos, e a gente vê que os hospitais, eu tenho conversado com muitos hospitais, os grandes hospitais, eles têm aproximadamente 60 aplicações em cima dos sistemas de gestão. A maioria não está integrada, mas tem 60, para além do sistema de gestão, ele tem mais 60 aplicações, os grandes. Os médios têm aí entre 25 e 35, e os pequenos, mesmo né, aquele que tu acha que não tem tanta tecnologia além do ERP, ele tem ali 10, 15 sistemas conectados de alguma forma no ecossistema dele de saúde. Então, realmente, essa demanda, se a gente falar aí de 7 mil hospitais, nós estamos falando bota aí uma média de 20, nós estamos falando de 14 mil integrações, né, por baixo, que precisariam ser feitas de uma forma profissionalizada para dar segurança, para qualificar, porque hoje, se eu não tenho a integração, eu tenho que redigitar. Se eu estou redigitando, com certeza eu estou perdendo alguma coisa de qualidade, né? Eu estou deixando de digitar alguma coisa, salvo os campos obrigatórios, porque com o tempo e com pouco recurso humano, ninguém vai conseguir preencher talvez todo o formulário, né? O que é pior, pode estar errando, inclusive. Pode estar errando, aí é pior ainda, né? Mas pode ter a falta de informação, pode estar gerando erro, como o Cleiton falou. Perfeito. E acho que esse processo aí, ele tende a... Eu tenho sempre uma visão otimista, né? Mas eu entendo que ele tende a ir se exaurindo. Eu não sei em quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso, mas eu entendo que tem uma pressão aí para que seja feita conduzido dessa forma. E quando a gente vê também, à medida que a gente caminha, uma pressão cada vez maior assim, sobre uma questão de normas, de melhores práticas no mercado, se a gente falar de ONA, JCI, enfim, né, cada vez que são contribuições que vêm, né, para cuidar cada vez mais numa entrega melhor, mais qualificada para o paciente, né, mas a gente vê que isso acaba sendo cada dia mais uma realidade, né? Vocês entendem que esse caminho é um caminho que vem para contribuir ou é mais um fator de complicômetro para a gente gerar a questão da conectividade entre os sistemas? Vocês acham que a adoção dessas normas, essas práticas, é mais um desafio ou pode ser algum impulsionador para que isso avance efetivamente? Eu acho que é um impulsionador, sem dúvida nenhuma, porque essas entidades acreditadoras, elas estabelecem modelos de boas práticas. Esses modelos de boas práticas, eles naturalmente geram determinadas premissas, né? E uma delas é a uniformidade da informação. Um auditor de uma ONA, de uma Joint Commission, de uma Kimenton, quando ele entra no hospital e vai fazer ali o processo de auditoria, uma das perguntas mais clássicas e temidas pelo hospital que está se submetendo a esse processo de auditoria é: quais são os seus indicadores?
E aí você vê ali a sua taxa de ocupação, o seu giro de leito, o seu tempo médio de permanência, a sua taxa de retorno cirúrgico, todos aqueles indicadores ali do gestor hospitalar. E o curioso é que dentro de um mesmo hospital, se você perguntar isso para o diretor clínico e para o diretor financeiro, é bem provável que eles te deem indicadores diferentes, porque não há uma uniformidade na fórmula por meio da qual se apura o indicador. Então, se esse assunto não estivesse sendo colocado na mesa pela entidade acreditadora, o hospital não faria o esforço de criar uma ficha de indicador para obter um consenso interno sobre o que é uma taxa de ocupação, sobre o que é uma taxa de retorno cirúrgico, sobre o que é um índice de infecção hospitalar. O CFO tem o viés financeiro, o diretor clínico tem o viés assistencial. Então, naturalmente, eles vão, sem nenhuma má intenção, direcionar a análise para o campo de conhecimento com o qual eles estão familiarizados. A ficha de indicador estabelece uma fórmula e diz: uma taxa de ocupação se apura assim, um índice de infecção hospitalar se apura assim. Com isso, a entidade acreditadora está contribuindo para a padronização do dado, que é o viabilizador da interoperabilidade. Perfeito. Eu entendo também que tudo vem para ajudar. O pessoal sempre nos perguntou assim, né? Quando saiu a promulgação da lei da LGPD, nos perguntavam: olha, a LGPD, como é que vai fazer? Agora vai acabar com o negócio de vocês? Eu falei: não, ao contrário. Que é mais um fator que a gente está aprendendo. Ao contrário, né? É o que eu precisava disso para fazer a integração com tranquilidade. Porque se eu cumprir os requisitos legais, eu estou tranquilo. A gente está em compliance com a lei. E isso também serve para as acreditadoras que também, como o Cleiton falou, eu entendo assim também, eles criam a estrada, né, o norte, as premissas, né, por onde a gente deve seguir. E aí, baseado nisso, a gente consegue avançar com todas as integrações e as possibilidades de interoperabilidade que tem. Exatamente. Só um detalhe final aqui. O processo de acreditação ele só se tornará um problema se o objetivo da instituição for o quadrinho na parede. Uhum. Porque se ela introjetar no dia a dia dela aquelas boas práticas recomendadas pelo processo de acreditação, ela vai mudar de patamar em termos de qualidade de gestão. Agora, aquela organização que se preocupa com ficha de indicador, qualidade do dado, apenas 2 semanas antes da vinda do auditor, aí realmente ela vai só ter dor de cabeça e vai ser apenas um desconforto a mais o processo de acreditação. A organização que entende o valor disso para a sua gestão e, portanto, pratica esse exercício o ano todo, ela vai naturalmente qualificar a sua operação por meio dessas boas práticas. Perfeito. Pessoal, como é gratificante a gente conversar com duas figuras assim que ter uma vivência tão grande quanto o Guilherme e o Cleiton aí no nosso segmento e a contribuição que eles conseguem trazer para quem está nos acompanhando aí com relação à experiência deles quando a gente olha essa questão de conectividade entre os sistemas. O papo está bacana aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui para a gente poder fechar a nossa conversa, né? Na visão de vocês, vamos olhar o ano de 2025. Né? Qual é o ponto assim, quando a gente chegar lá em dezembro, né? E a gente olhar para trás, o que vocês imaginam, como vocês imaginam que o mercado vai se comportar ao longo do ano de 2025 na questão de interoperabilidade, o que ele vai avançar efetivamente de fato com relação ao que vem aí nos próximos 12 meses? Qual é a visão de vocês com relação a isso? Bom, vou começar aqui então. Eu mapeei aproximadamente 26 empresas que fazem algum tipo de interoperabilidade. Pode ser que tenham outras, né, que eu não consegui identificar. E essas... então eu entendo que tem um crescente nas empresas, tem um crescente nas ações. E aí, falando do ponto de vista da Sisqualis, a gente entende que a gente está construindo alguns modelos de interoperabilidade que são modelos
que são, vão ser precursores de coisas que vão se desencadear ao resto do país, que é a integração da jornada do paciente, integração da jornada com as linhas de cuidado, possibilitando as transições de cuidado também, e aí agregado a um modelo de valor, né? A gente entende que esses pressupostos aí, esse modelo, ele tem uma grande chance de ter eco em outros sítios, né? Em outros locais. E então eu entendo que se a gente estivesse agora em dezembro de 2025, eu poderia dizer, olha, a gente veio aqui em dezembro de 2024 e a gente comentou sobre alguns modelos de negócio que a gente estava construindo, daí eu estou falando do meu negócio, que possibilitaram ter um avanço da interoperabilidade no ecossistema. Inclusive, as integrações que tem também se feito com startups, permitindo com que as startups possam acessar melhor os sistemas de saúde. Perfeito. E Cleiton, e a Salux aí, como é que ela vê esse 2025 aí? Eu vou deixar anotado na minha agenda para daqui a um ano ouvir esse podcast aqui, para saber se o quanto eu acertei, né? Eu vejo 2025 com muito otimismo do ponto de vista de oportunidade de negócios, mas com uma certa cautela em relação ao ambiente de negócios. Olhar o cenário com cautela não significa um olhar pessimista, não. Significa que não haverá uma aceleração no processo, a meu ver. Eu acho que... Mas nem por isso os avanços deixarão de acontecer. Eu só acho que o ritmo se manterá o mesmo. A gente vem observando que isso está evoluindo para melhor. A questão da interoperabilidade. Ela está evoluindo para melhor. 24 foi melhor que 23, que foi melhor que 22, que foi muito melhor do que 2013, por exemplo. A gente observa esse crescente. Isso se manterá ao longo do ano. O que me deixa um pouco triste é que eu não tenho motivos para acreditar que isso vai se acelerar ao longo de 2025. A ANAP publicou recentemente uma matéria dando conta de que os resultados financeiros das operadoras foram espetaculares no último quarter. Isso deveria servir para impulsionar a discussão sobre modelos de remuneração baseados em desfecho clínico. Eu temo que isso gere conforto, ao invés de incômodo, em busca de um novo modelo. O jogo precisa ser equilibrado por meia dúzia de líderes que tem que dar o primeiro passo. A gente está falando das grandes, né, das grandes empresas e dos grandes prestadores. Porque a migração de modelo de remuneração, ela hoje tem o desafio de que seja dado o primeiro passo. Então, eu acho que o ano que vem será melhor do que esse, mas na mesma velocidade de evolução que a gente tem observado. Em relação a oportunidades de negócio, acho que será um ano ímpar. Eu acho que 2025 vai trazer muita oportunidade de negócio para quem tem produto. Que isso já está acontecendo, a gente já vê no horizonte uma intenção por parte dos players do segmento de intensificar a adoção de soluções digitais. Nesse sentido, eu estou muito otimista com o ano de 2025. Bacana. Então, vamos lá. Eu ia fazer o convite para vocês, eu sempre fecho convidando o pessoal a voltar, mas eu já vou convidar aqui com data. Então, dezembro de 2025, a gente se reencontra aqui. Aceito. Né? E vamos ver se essas previsões aí, né, elas de fato elas se concretizam. Mas eu acho que é por aí de fato. Pessoal, eu gostaria de agradecer assim, imensamente a presença de vocês. Sei que vocês têm uma agenda sempre apertada. Hoje a gente conseguiu pegar o Cleiton na mesma cidade aqui conosco, o Guilherme também. Então, obrigado pela contribuição de vocês e fica o convite aqui para voltar agora já com data, né, no ano que vem, para a gente fazer esse bate-papo aqui de novo. Cleiton, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, meu Guilherme, também, obrigado pela presença ilustre. Eu que agradeço, foi um privilégio. Legal.